Bem, então, dando sequência aí à segunda parte da nossa aula, fazer mais alguns comentários em relação ao fechamento das notas, a essa vista, né, de prova e tal, antes de entrar com o conteúdo do segundo bimestre, né? Bem, vocês já devem ter visto então as notas, está publicado lá certinho. A prova, então, a gente acabou de corrigir. A EP, como vocês sabem, foi corrigida em conjunto, né, com os professores do período. Então, chegou-se a uma nota, né, um consenso de qual seria a nota do grupo em relação a cada parte que foi feita, porque envolvia, né, mais de uma disciplina na realização da EP. E com relação à participação no fórum, que eu quero chamar atenção para vocês, como é que foi atribuída a nota? A orientação da coordenação é que o fórum, a participação no fórum fosse atribuída a nota entre o período do dia 9 de abril até o dia 23, que foi quando vocês foram informados que a participação no fórum valeria 2,5 da nota, né? Então, computou as partes, para efeito de nota, computou a participação do fórum do dia 9 de abril até o dia 23. Para a minha disciplina, quais foram os fóruns que efetivamente contaram? O do dia 9, o do dia 14 e o do dia 16. Por quê? Dia 21 foi feriado, dia 23 foi a correção dos exercícios de fixação e revisão para a prova, então não tinha nada para entregar lá no fórum, e depois já foi a semana da prova. Então a gente tinha 3 fóruns na nossa disciplina para atribuir a nota dos 2,5. Como que eu fiz essa atribuição, né? Para que vocês também que a gente seja bem transparente com o padrão de correção. Então, quem participou desses 3 fóruns que eu estou falando, né, desse período que foi orientado aí pela coordenação, então do dia 9, dia 14, dia 16, no meu caso, teve os 2,5. E aí, quem participou de um, teve a proporção de 1/3, né, dessa nota. Quem participou de 2, teve a proporção de 2/3 dessa nota, né? Então, quem participou de um fórum teve, acho que, 0,8, 0,9. Quem participou de 2 fóruns, acho que dava 1,6 ou 1,7. E aí a participação total 2,5. E aí lembrando que a participação, é claro, era desenvolver atividade, entregar e tal, e não simplesmente dar um olá lá no fórum, que também é importante, porque a gente precisa controlar as presenças e tal, mas a participação efetivamente, a interação acontece quando você pergunta, questiona e efetivamente desenvolve atividade e posta lá no ambiente, tá? Então foi assim que a gente atribuiu a nota, tá? Que no meu caso que atribuí a nota das interações no fórum. Não sei como é que vai ficar para o segundo bimestre, a gente vai ter uma reunião agora quinta-feira para definir as próximas estratégias. E aí, assim que eu tiver uma informação mais confirmada, digamos assim, aí eu repasso para vocês, tá? Mas, de qualquer forma, é claro que o fórum continua sendo a ferramenta oficial de participação, por isso que eu já falei, para computar a presença e também para que vocês possam fazer a aplicação do que a gente vê na aula. Isso ajuda muito para a prova, né? A gente percebe que quem está mais ativo aí nos fóruns tem um desenvolvimento, né? Uma desenvoltura melhor na hora de fazer as provas. Então, isso é importante, né? Bem, enquanto eu compartilho a tela com vocês aqui do que a gente vai discutir na aula de hoje, né, que a gente vai começar a falar desse segundo bimestre, quero também fazer um comentário que a partir de quinta eu vou testar uma outra ferramenta de videoconferência que é o Google Meet. Vocês devem ter já usado com algum outro professor, eu acredito, mas eu não tinha usado ainda, estava usando o Zoom, que estava funcionando bem para mim. Mas o Zoom tem essa limitação dos 40 minutos, né, que ele interrompe a transmissão, você tem que conectar de novo. E foi feita também uma recomendação para que a gente tentasse migrar para essa plataforma. Então eu vou tentar quinta-feira usar e ver como é que a gente percebe isso, né? Se é melhor mesmo, a gente consegue usar os mesmos recursos de compartilhamento de tela, de gravação, para depois disponibilizar o link da aula gravada para vocês.
Então, vai ser do mesmo jeito. Eu vou cadastrar o fórum lá com o link da reunião, só que aí não vai ser pelo Zoom, vai ser pelo Google Meet, então. Beleza? Só para que vocês saibam que na quinta-feira a gente vai fazer um teste com uma ferramenta diferente. Mas a informação vai estar lá no fórum, como de costume também. Beleza? Bem, para a gente começar então a nossa segunda parte da disciplina, vocês observaram, né, que a gente tratou muito do aspecto financeiro da empresa na primeira parte do bimestre. Mas, como o próprio nome da disciplina sugere, a gente está falando de administração financeira e orçamentária. Então, nesse segundo momento, né, no segundo bimestre, a gente vai discutir agora mais os aspectos orçamentários da empresa. E aí eu acho que nesse ponto vai ser bem interessante para o desenvolvimento da segunda parte da EP também, né? Para a parte da entrega do relatório final. Por quê? Inclusive, eu quero registrar aqui que a gente recebeu, da minha parte pelo menos, eu recebi, assim, acho que um ou dois trabalhos que estavam, assim, impecáveis. Quero, né, deixar registrado aqui muito bom o nível de levantamento que o grupo fez e fez uma planilha para o ano todo, buscou informação de todas as despesas que teriam, então fez algo bem, bem completo. E, na verdade, a gente está começando, né, a pensar na elaboração do orçamento para uma empresa. Então, o que vocês fizeram, né, em termos de planejamento financeiro, colocando aqueles valores, ele vai se traduzir agora nessa parte de orçar o que a empresa pretende gastar para o ano seguinte, para o período seguinte, que pode não necessariamente ser um ano, e o que ela espera também faturar, o que ela espera ter de receita em relação a esse período. Então, a gente vai começar hoje falando dos tipos de orçamento, depois a gente vai trabalhar com a elaboração do orçamento, então a gente vai fazer orçamento de venda, orçamento de produção, orçamento de despesa, orçamento de custo, enfim, a gente vai fazer orçamento de das várias áreas que uma empresa tem, né? No caso de uma indústria, orçamento de matéria-prima, de mão de obra, orçamento da produção em si. E depois, né, que a gente conseguir elaborar o orçamento, a gente vai então conseguir elaborar a demonstração projetada. Ou seja, eu consigo, com as ferramentas do orçamento, prever quanto eu vou ter de lucro no final de um período. Eu consigo montar uma DRE projetada. Eu consigo mostrar para o gestor que se aquela previsão, né, de orçamento que eu fiz para aquele ano, se ela acontecer, ele vai ter tanto de imposto, tanto de lucro, tanto de custo. Então eu consigo prever isso com a ferramenta do orçamento. Então a gente vai construir isso do início ao fim. Vamos usar mais planilha de Excel aí para ajudar a gente nisso. E aí a parte bacana da gente estar aí trabalhando de casa, né, é que vocês vão conseguir usar o Excel o tempo todo, né? A gente não vai precisar esperar, né, a demanda para usar os computadores, os laboratórios, enfim, todo mundo usa aí em casa, é até mais confortável. Então essa vai ser a nossa programação, né? Nesse intervalo, né, além da discussão sobre o orçamento, sobre as demonstrações projetadas, a gente vai discutir ainda algumas outras questões, mas também relacionado com a questão orçamentária da empresa. E aí a gente encerra a disciplina dessa maneira. A gente viu a parte financeira, agora vai ver a parte orçamentária. Com relação ao orçamento, a gente vai começar hoje uma pequena introdução sobre os tipos de orçamento. Porque, na verdade, existem muitas possibilidades de você construir um orçamento. Aí eu queria perguntar para vocês, assim, se vocês sabem se a empresa que vocês trabalham faz, melhor dizendo, algum tipo de planejamento orçamentário, assim, se é feito algum estudo, alguma reunião, alguma coisa para prever o que vai acontecer com a empresa
para o ano seguinte, por exemplo? Alguém conseguiria compartilhar com a gente essa experiência? Sim ou não? Não? Ninguém? Algum chute? Alguma opinião? Bom, se vocês lembrarem aí, quiserem comentar, só interromper aí sem cerimônia nenhuma, tá? Mas a ideia da gente começar a discutir isso, sobre os tipos de orçamento empresarial, é que as diferentes empresas que nós temos e os diferentes formatos que nós temos, né, em relação ao tipo do negócio, ao tamanho da empresa, ao segmento em que ela atua, é justamente encaixar um tipo de orçamento que melhor se adapta à sua realidade, né? Então, não necessariamente, isso não é uma verdade mesmo, uma, um tipo de orçamento vai ser o ideal para todo tipo de empresa, né? Porque eles exigem esforços diferentes, eles exigem recursos diferentes, exigem tecnologias diferentes, então um investimento diferente de tempo, de dinheiro. Então é claro que eu preciso avaliar. A cultura da empresa também interfere, né? Se essa empresa é mais flexível, mais tradicional, se ela permite uma interação maior ou menor dos funcionários na elaboração desse orçamento. Então a gente vai começar hoje falando um pouco sobre os tipos de orçamento empresarial. E aí nós temos o seguinte: para começar a conversa, nós temos aí a definição de orçamento do Padovese, um cara importante dessa área de planejamento orçamentário, dizendo que o orçamento nada mais é do que colocar na frente aquilo que está acontecendo hoje. Então, nada mais é do que você se antecipar, que você antever uma situação que pode acontecer, né? Então, na verdade, quando a gente orça, quando a gente faz um planejamento orçamentário, a gente está prevendo para um determinado período o que a gente espera que aconteça, né? Então, assim, a gente pode pensar num orçamento anual como algo mais comum, né? Então, a gente tem aí as empresas realizando a programação orçamentária do seu negócio durante esse ano 2020 para passar a valer em 2021. Né? Geralmente é assim que a gente faz. Né? Durante o ano vigente, a gente já vai preparando, reunindo informações para prever o que acontece para o próximo ano. Pode ser um orçamento menor para cada 3 meses, pode ser para cada 6, ou um orçamento para 5 anos, né? Uma programação para 5 anos, tudo depende do que a empresa quer, né, para o futuro do seu negócio. A ideia é que a gente pelo menos tenha algo que permita um mínimo de controle sobre esse negócio, né? Porque fazer o orçamento significa dizer que eu estou fazendo um estudo para pensar assim, bom, para janeiro de 2021 eu tenho uma expectativa de vender R$ 200.000. Se eu tenho essa expectativa de vender R$ 200.000, eu não posso gastar 300, porque eu vou pagar como? Então, sabendo que eu tenho uma expectativa de faturar 200 mil, eu já consigo saber mais ou menos quanto eu vou pagar de imposto, né, sobre as vendas que eu realizo. Consigo já estabelecer um padrão de gasto. Sei que eu não posso ter despesas nem custos superiores a 200 mil. Pelo contrário, tem que ser algo bem menor que isso para eu conseguir ter lucro ainda. Então, o orçamento é necessário para que você consiga minimamente ter o controle do seu negócio. E mais, a partir do momento que você faz o planejamento orçamentário, começa a executar esse orçamento, é importante que você avalie ele, né? Que você consiga fazer uma comparação entre aquilo que foi previsto com aquilo que foi executado, para perceber se você precisa fazer algum ajuste, alguma correção nessa previsão. Porque se você previu 200, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, você previu 200,
né? 200 mil de faturamento. Consequentemente, você fez uma programação em cima desses 200, para receita, para as despesas, para os custos e tal. Se você percebe que o faturamento não vai bater 200, você vai ter que ajustar essa receita e despesa, né? Você vai ter que trazer isso para baixo. Da mesma forma, se você percebe que o faturamento está se comportando para mais do que foi previsto, você consegue também avançar em algumas coisas que você inicialmente cortou porque não teria orçamento para fazer. De repente você consegue investir em alguma coisa a mais que você não tinha considerado porque não teria condição de assumir esse compromisso. Então, fazer o orçamento, como está aqui no nosso material, então, nada mais é do que se antecipar. É colocar na frente aquilo que está acontecendo hoje. É olhar para a realidade da empresa, olhar para o histórico, talvez, da empresa, né? Qual é o comportamento dela nos últimos anos, para conseguir traçar aí o seu caminho. Inclusive, considerar também situações, né? Alguma margem, pelo menos, para situações inesperadas, como a gente está vivendo agora, né? Então imagina para as empresas que vivem no limite, né? Que usa o que vende no mês para pagar o que gasta no mês e não tem nenhum tipo de reserva, nenhum tipo de socorro para situações como essa que a gente está vivendo. Né? Então, assim, infelizmente, muitas empresas vão fechar nesse período, muitas delas vão atribuir exclusivamente ao fato da pandemia que a gente vive, né, do Covid e tal, mas muitas delas também vão passar por isso e vão se fortalecer porque tiveram essa preocupação com, com o planejamento, com fazer o orçamento, com contar com essas situações eventuais, com não viver no limite, né? Com não gastar tudo aquilo que fatura. E isso acontece com a gente também, né? Enquanto pessoa física, a gente também deveria, né? Deveria ter uma programação, um orçamento de despesa menor do que a gente tem de receita, né, de salário, para garantir que em situações eventuais como essa que a gente está vivendo, a gente possa enfrentá-las com o menor trauma possível, né? Bem, seguindo aqui, nós temos as políticas orçamentárias que vão conduzir à elaboração desse orçamento. Então, o orçamento ele pode e deve reunir diversos objetivos empresariais na busca da expressão do plano e controle dos resultados. O que significa isso? Eu, primeiro, enquanto empresa, vou fazer um orçamento, como eu mencionei no início da aula, um orçamento para receita, um orçamento para despesa, um orçamento para custo, um orçamento para produção, enfim. Esses orçamentos individualizados, quando reunidos, eles vão resultar no plano orçamentário. Esse plano orçamentário é o que vai dar à empresa as diretrizes de como conduzir o negócio para o ano seguinte. Né? Então, esse plano orçamentário ele é uma sistematização das metas que eu coloquei para a empresa. E aí, para chegar nesse plano orçamentário, eu preciso ter uma política orçamentária. O que é essa política orçamentária? É pensar no como fazer o orçamento, né? Como construir o orçamento, quais são as características do negócio, quais são os critérios, quais são as variáveis. Portanto, um plano orçamentário deve ser orientado pelos seguintes propósitos. Né? O que a gente tem que fazer para atender, para elaborar um plano orçamentário eficiente? A gente tem que ter um orçamento com sistema de autorização. Então, o orçamento ele precisa contar com alguma forma de autorização para a sua realização. Então, o que pode acontecer? A empresa faz, né, reúne lá os seus gestores, seus diretores, chega no plano orçamentário para o ano de 2021, por exemplo. Desse plano macro, digamos assim, parte do recurso, né, é destinado para o departamento de vendas, parte para o marketing, parte para o operacional, administrativo, para a produção. E aí,
Com essa destinação, os responsáveis por cada um desses setores têm autorização, uma pré-autorização, digamos assim, para executar dentro daquilo. Isso acontece muito com empresas que têm filiais ou os próprios bancos, né? Você tem uma regional e aí você tem os locais, né? As unidades na cidade, por exemplo, aqui em Londrina você tem, sei lá, agências do Itaú, do Santander, do Banco do Brasil, sei lá. Você tem a regional que cuida aqui da região norte do Paraná. E aí você tem um orçamento dessa regional, né, com relação ao que pode gastar com os funcionários, que pode gastar com campanha publicitária, quais são as metas também em termos de venda de produtos, né, de financiamento, de consignado, de seguros, enfim. E aí, dessa regional é disparado, distribuído para cada localidade, para cada agência, uma parcela desse orçamento para ser executado. Então, funciona como uma forma de autorização, né? É um meio de projeção e planejamento. Então, permite que você visualize um cenário futuro, que você faça algumas projeções, ainda que elas precisam ser revistas, eventualmente, porque pode acontecer. Planejamento é estimado, é projeção, é previsto. É difícil conseguir pensar em algo exato, mas é mais fácil você ter algo planejado, previsto, projetado, que não acontece talvez exatamente como você previu, mas você tem condição de avaliar onde foi o ponto que ficou falho, do que não ter nada, né? Do que não ter nenhuma informação para comparar. É um canal de comunicação e coordenação, é uma forma, então, da empresa coordenar suas atividades, ao mesmo tempo comunicar aos departamentos, às filiais, qual é a estratégia da empresa, do negócio. É um instrumento de motivação e muito utilizado, inclusive, como forma de recompensar até, né, um sistema de recompensa aqui. Por quê? Vou usar o exemplo de novo dos bancos, né? Mas outras empresas também têm essa mesma dinâmica. A empresa concede uma bonificação na forma de um pagamento de bônus, de participação nos resultados, de uma viagem, alguma coisa do tipo, para quem consegue, né? Para aquele setor, para aquela unidade, para aquela filial que consegue bater as metas que foram colocadas, né? Que metas são essas? Metas de vendas, muitas vezes, né? Mas também de gasto. Então, se a empresa conseguiu bater a meta de vendas, conseguiu ficar dentro do que era previsto para os gastos, consequentemente conseguiu um bom lucro, ela consegue é, é, recompensar os funcionários que fizeram aquilo possível. Então, pode ser usado como uma forma de motivação. Olha, se a gente conseguir bater essa meta, se a gente conseguir ficar dentro do que foi orçado para, né, para nossa unidade, para nosso departamento, a gente vai conseguir, né, um aumento, uma promoção, uma viagem, algum tipo de bonificação. É uma forma de avaliação e controle para avaliar o desempenho do negócio, se está indo bem ou não, para controlar esse negócio, para saber qual é o ponto, quais são os pontos de maior dificuldade. Então, imagina, eu vou dar um exemplo de novo de empresas que têm filiais. Cada uma tem seu orçamento, tem o filial aqui em Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. Eu quero identificar, eu percebo que tem duas dessas 4 filiais que não conseguiram atingir a meta prevista, não tiveram lucro satisfatório e tal. Eu quero saber o porquê, né? Por que 2 delas tiveram bom desempenho e 2 não tiveram? A gente começa a identificar o problema. Por que que teve essa dificuldade? Por que que a gente não conseguiu bater a equipe, que é diferente? O que que há em uma unidade que deu certo e que na outra não? Então, é uma forma de você avaliar também o negócio, a condução do negócio e, ao mesmo tempo, controlá-lo. E é uma fonte de informação para tomada de decisão. Sem dúvida, né? Um dos principais aspectos aí da contabilidade gerencial voltada para a gestão, para a consultoria e tal, que é conseguir tomar a decisão antes mesmo de que aquela situação se consolide. Então, eu sempre digo assim, quando a gente fala de orçamento,
a gente está vendendo uma ferramenta gerencial, uma ferramenta de gestão do negócio. Não é simplesmente fazer apuração de imposto e entregar obrigação acessória, que também é importante e está dentro do escopo da contabilidade, mas é um algo a mais. É mostrar para o empresário que, se ele fizer o planejamento do que ele espera gastar e faturar para o ano seguinte, ele consegue ter o negócio nas mãos. E aí ele começa a entender que, quando eu faço uma previsão e eu percebo que ela não está acontecendo, opa, eu tenho que fazer alguma coisa antes que o negócio desande de vez. E aí tudo começa pela expectativa de faturamento mesmo, né? Então, vou dar o exemplo desse ano que nós estamos vivendo. Quantas empresas que pensaram em expandir seus negócios? Quantas empresas pensaram em abrir novas unidades? Quantas empresas pensaram em contratar mais funcionários? Quantas empresas fizeram uma previsão de aumentar o seu faturamento em 10, 15, 20%? Só que agora, diante dessa situação que a gente está vivendo, em que a gente está amargando percentuais cada vez maiores de queda em todos os setores, na indústria, no comércio, na prestação de serviço, o que essas empresas têm que fazer? Qual é a diferença de ter planejado e de não ter planejado? Quem não tem nada planejado, quem não orçou nada, está ilhado, né? Não consegue identificar oportunidades para o futuro. Já quem conseguiu, quem tinha essa previsão e agora vai ter que revê-la, ele consegue saber onde pode cortar. Então, se a minha previsão de crescer não vai ser de 20%, vai ser, de repente, um decréscimo, digamos assim, de onde eu vou cortar? Qual é a minha estrutura de gastos fixos? Qual é a minha estrutura de gastos variáveis? Quanto que eu tenho de insumos que eu não posso deixar de pagar, né? Que são esses gastos fixos que eu vou ter que pagar independente de ter ou não o negócio funcionando, aberto ou não, né? De onde eu posso cortar para conseguir encaixar nessa redução que a gente está amargando nesses últimos meses? Então, a questão orçamentária é, sem dúvida nenhuma, um diferencial na gestão da empresa e das ferramentas de controle gerencial mais importantes que a gente tem aí. Para a gente seguir agora com os princípios, né, que vão nortear a elaboração desse plano orçamentário, a gente vai falar de alguns propósitos aqui, alguns princípios que vão conduzir nessa elaboração. Professor, eu não sei por onde eu começo, não sei de onde partir, porque eu quero implantar o orçamento lá na minha empresa, onde eu trabalho e tal. Na EP, vocês já começaram a fazer isso, levantando algumas informações, ainda que supostamente, né, ainda que estimadas, mas tiveram esse trabalho de garimpar um pouco o que a empresa precisa para funcionar. E aí, nós tivemos, após esse levantamento, né, vocês fizeram a entrega lá, mas foi algo assim, digamos, meio que um chute, assim, né? Algo meio perdido, meio aleatório. Na prática, quando a empresa vai elaborar esse orçamento, além de levantar os dados, é claro que isso é necessário, eu preciso pensar em alguns aspectos, talvez não quantitativos, né, mas mais qualitativos, que vão ajudar nessa elaboração. Então, primeiro, a gente tem que pensar no orçamento orientado para o objetivo. O que a empresa quer? Né? Para onde ela quer chegar? Qual é a finalidade? Quero crescer quantos por cento? Quero reduzir custo em quanto por cento, né? Quero aumentar o meu parque produtivo, quero diminuir o número de funcionários, quero trocar funcionário por tecnologia, enfim, tem que ser orientado para o objetivo. Tem que haver envolvimento de gestor. A primeira coisa que você tem que ter quando você resolver propor um planejamento orçamentário na sua empresa é a compra da ideia pelos gestores. Se esses caras disserem que não entenderem a importância disso, a relevância disso, não comprarem essa ideia, não vai para frente. Então tem que haver um envolvimento, né, por completo, especialmente de quem está aí nos mais altos postos da empresa.
Um terceiro ponto, um terceiro princípio é a comunicação integral. Ou seja, eu preciso, além desse envolvimento de gestor, eu preciso que haja também um envolvimento de toda a equipe da empresa, toda a equipe que compõe ali o negócio. Tem que haver essa comunicação, porque muitas vezes quem tem a informação não é quem está sentado lá na cadeira mais alta, né? É quem está no dia a dia na ponta fazendo o trabalho. Então precisa reunir essa informação de todos os níveis, e aí por isso a comunicação é fundamental. Fazer reuniões periódicas, trocar e-mails, enfim, fazer com que a informação da empresa seja disseminada entre os envolvidos. As expectativas têm que ser realistas. Então não adianta fazer um orçamento prevendo um faturamento de 50% a mais do que o ano passado, porque isso não vai acontecer, né? A não ser que você tenha descoberto aí, né, algo totalmente inovador e que tem aí uma demanda absurda para isso. Mas fora isso, né, não, se não há razão para criar uma expectativa tão otimista assim, é fato que você vai frustrar o seu planejamento orçamentário. Então, a expectativa tem que ser realista. Você tem que fazer a programação pensando no histórico, pensando no que você tem de informação a nível de conjuntura econômica, quais são as perspectivas do país como um todo para o seu segmento, né, para a sua área de atuação. Então, não dá para criar, não dá para superestimar um orçamento se você não tem como sustentá-lo, né? Porque o orçamento é um documento, né? Ele vai aceitar tudo que você colocar, mas ele é um instrumento, é um documento que vai te guiar a condição do seu negócio. Se essa expectativa não é realista, a chance de você falhar é muito grande. A aplicação tem que ser flexível. Por quê? O orçamento tem que permitir que a gente tenha uma diretriz, um norte, a gente consiga saber por onde a empresa quer caminhar, mas ao mesmo tempo não pode ser engessado, né? Eu não posso, eu fiz um orçamento aqui que o departamento X pode gastar até tanto. E aí não pode gastar nem um centavo a mais, nem um centavo a menos, né? E se eventualmente precisar fazer uma aprovação além do orçamento, também não é possível. Não, a aplicação tem que ser flexível. Tenho que, mas o departamento de produção está precisando de aumentar lá o orçamento que foi inicialmente destinado. Tá, a gente vai fazer o quê? Vai remanejar de outro departamento que tinha lá uma cota de orçamento X e a gente vai fazer um remanejamento, vai trocar, vai tirar de um lugar e colocar para o outro, né? Então tem que ter essa possibilidade. E o reconhecimento dos esforços individuais e de grupos, que é outro ponto fundamental, né? A gente precisa, de novo, resgatar aquela questão da motivação. Eu preciso engajar, né, o funcionário, toda a equipe, para que os esforços para garantir ou para tentar buscar esse orçamento, para tentar ficar dentro do que foi previsto, para tentar bater essas metas, seja alcançado. E aí esse reconhecimento dos esforços não necessariamente precisa ser financeiro, né? Tem que ser algum meio de mostrar a importância desse envolvimento, de mostrar que o resultado foi positivo, de mostrar que o trabalho foi importante para chegar naquela construção daquele plano, né? Então, dinheiro é importante? Claro, né? Se for uma bonificação financeira, como eu falei, uma viagem, alguma coisa, mas também o reconhecimento do trabalho, né? Às vezes um simples elogio já vai conseguir fazer com que esse funcionário se sinta valorizado dentro dessa estrutura. Bem, esses então são os propósitos que nós temos para a gente elaborar aqui o nosso orçamento. E aí, pessoal, eu vou parar aqui nessa telinha do orçamento participativo e ditatorial para a gente fazer dar uma invertida aí na condução da aula. Antes de eu explicar o que é orçamento participativo ditatorial, eu quero que vocês joguem lá no fórum
que vocês entendem que pode ser isso, sabe? Pode ser um conhecimento prévio, pode ser uma suposição, pode ser uma pesquisa rápida aí nos seus materiais, mas de uma forma bem resumida, que tipo de conflito a gente pode enfrentar numa política orçamentária participativa em relação ao ditatorial? Quais são as divergências que a gente pode encontrar nesses dois orçamentos, pensando que eles existem, já adiantando para vocês. Os dois formatos existem, né? E aí fica desse ponto aqui para vocês postarem lá no fórum o que vocês entendem disso. E aí a gente fecha a aula por aqui. Na quinta-feira eu volto desse ponto, comentando as participações no fórum e explicando efetivamente o que são essas duas filosofias, essas duas políticas de construção do orçamento e trazendo as contribuições de vocês também, certo? Então eu estou aqui no fórum esperando as contribuições de vocês e aí na quinta-feira eu vou resgatar algumas para a gente comentar durante a aula e ver se vocês conseguiram trazer algo para somar aqui a nossa aula, né? Pode pesquisar na internet, pode trazer alguma coisa que você já viu em alguma outra disciplina. É mais uma forma de dar uma quebrada aí no gelo da aula, beleza? Espero vocês então com as participações lá. Por enquanto, obrigado, boa noite e a gente se vê no fórum e na aula de quinta-feira. Um abraço.